Bom dia, oitavo ano, tudo bom com vocês? Espero que todo mundo esteja bem, todo mundo esteja em casa, né, protegido. Hoje o dia está um pouquinho nublado, não sei como que está por aí. Não chega a estar frio, né, mas a gente tem que se cuidar, temos que nos alimentar antes das aulas, né, algumas pessoas falaram que não tomaram café. Vamos tentar um pouquinho organizar para que a gente venha tomar nosso café, pelo menos um Nescau, um café com leite, para não dar aquela sonolência, às vezes até não passar mal por conta da claridade mesmo, ou do computador, ou até mesmo do celular, né? Porque fica uma letrinha pequena, ainda mais com a barriga vazia. Gente, hoje nós vamos estar corrigindo a atividade da semana passada, né? Que foi passada nos 2 primeiros tempos, porque nos dois últimos nós fizemos a apresentação do trabalho, que ficou, mais uma vez, excelente. Parabéns para todos, né? Pela dedicação, pelo empenho de fazer o trabalho perfeito. Ficou muito legal, fiquei muito feliz de verdade. E vamos também treinar hoje em relação à interpretação de texto também, tá? Vamos dar um gás aí na interpretação para que a gente venha fazer nossas avaliações, né? Que vai ser mais para o finalzinho do mês, de uma forma tranquila, né? E que a gente tenha uma nota melhor do que foi no outro bimestre, tá ok? Então aí vocês têm um texto, né? Eu vou estar lendo a parte do conceituando. Nesta sessão, você vai estudar a regência verbal, que foi o conteúdo que nós estudamos já semana passada, que consiste na relação de subordinação que pode ocorrer entre o verbo e os seus complementos. O que seria a relação de subordinação? Que ela é subordinada, né? Que ela depende daquela informação para que você entenda na sua totalidade, tá? Seus termos que os completam, que pode ser chamados de objeto direto ou objetos indiretos, ou que os modificam ou os que intensificam, né, que no caso são chamados de adjuntos adverbiais. Aí temos aí, né, a sinopse do livro Mágico de Oz. Alguém quer ler? Alguém quer ler o Zadok texto? quer. O Juan quer ler? Lê, Juan. Não, falei Zadok. Botando palavra botando palavra na boca do amiguinho, não pode. Ele Tá que bom, quer lê ler. então. É, Oi? pode começar já? Pode. Quando estava na metade do caminho, ouviu-se um grito fortíssimo do vento, e a casa sacudiu com tanta força que Dorothy, é Dorothy? Uhum. Dorothy perdeu o equilíbrio e caiu sentada no chão. E então uma coisa muito estranha aconteceu. A casa rodopiou 2 ou 3 vezes e começou a levantar a voo devagar. Dorothy teve a sensação de que subia no ar a bordo de um balão. Um ciclone atingia a casa de onde Dorothy vivia, com os tios e ela e seu cachorro Totó são levados pela ventania e param na terra de Oz. Por lá, Dorothy faz amigos. As novos E amigos. Espantalho, faz novos amigos. Espantalho, o lenhador de lata e o leão covarde. Encara perigos, vive histórias fantásticas e precisa enfrentar seus próprios medos. Depois de tantas aventuras, a menina descobre que seus sapatos de prata têm poderes mágicos e podem levá-la para qualquer parte. Mas não existe melhor lugar no mundo do que a própria casa. Um clássico indiscutível para todas as idades. A versão impressa apresenta ainda capa dura e acabamento de luz. Aí vamos lá em relação ao que está sendo pedido em relação ao texto, que aí quando a gente tem que ter mais atenção, tá, gente? Aqui também vai estar misturando um pouco de regência verbal junto com a interpretação do texto, que é uma parte que a gente vai focar bastante a partir de hoje, tá? Então vamos lá. De acordo com a sinopse, o que seria uma sinopse? Eu sei que a professora de redação ainda não chegou no livro 3, não é isso? Ela começou a falar sobre sinopse. Ela Ela começou a falou já falar, sobre isso. já falou Uhum. como sinopse, né? Mas ela parece estar corrigindo a atividade do livro 2, que eu estava falando com ela ontem. Mas assim, já que ela falou sobre sinopse, o que seria sinopse? Alguém pode me dizer, então? Sinopse é uma breve parte do texto que não fala muito sobre ele, mas dá uma descrição como será.
Exatamente. Vamos colocar em palavras assim, esmiuçadas, como se fosse um resumo, né? Como se fosse uma introdução, para que você venha ter interesse, né, em conhecer o livro ou em conhecer o filme, né? Quando está falando ali o de mais interessante que vai estar acontecendo ali, as aventuras dela, que a casa dela levantou o voo, então você fica assim, nossa, que legal, nossa, como que deve ser. Então a sinopse é basicamente isso mesmo, que a Yasmin falou de forma perfeita. Então vamos lá, gente. Na letra A, né, da número 1, que na número 1 fala: a sinopse a seguir se refere ao livro de Mágico de Oz, né, do escritor norte-americano L. Frank Baum, de 1856 a 1919, ano de nascimento e ano da sua morte. Letra A. De acordo com a sinopse, ao viajar para a Terra de Oz, o que Dorothy precisou enfrentar? Por quê? O que vocês colocaram aí? Aí eu gostaria que vocês discutissem para que a gente venha a dizer se está certo, se pode melhorar, o que pode estar ali acontecendo em relação à resposta. Quem tiver com vergonha de falar, pode digitar lá no chat, que aí eu vou estar lendo e vendo se está certinho. Eu quero que vocês participem. Eu coloquei seus próprios medos, porque ela, enfrentando seus medos, conseguirá seu objetivo. Certo, e não era uma coisa comum dela fazer o enfrentamento ali dos seus medos, né? Normalmente a gente não enfrenta nossos medos de cara, né? A gente fica com receio. Então ali, basicamente é isso mesmo, tá, Juan? Parabéns. Ela precisou enfrentar, né, os seus próprios medos, né? Por quê, gente? Porque ela passou por situações que não eram comuns, né? Que não é, imagina, é uma coisa comum a sua casa voar e você parar numa outra galáxia ou numa outra localidade? Não, não é algo comum. E se mesmo se fosse uma coisa que acontecesse, não é uma coisa que você iria aceitar numa naturalidade, é uma coisa meio complicada de se aceitar. Hoje, né, a gente vive num momento de isolamento, eu sempre tento trazer para a nossa realidade. Nós estamos dentro da nossa própria casa, e nem sempre é legal, nem sempre é agradável. Às vezes a gente quer ficar no portão, às vezes a gente quer ir numa pracinha, às vezes você sente até saudade de ir à escola, de falar lá com seu amiguinho, que às vezes você nem tem muita intimidade, mas que você até saudade dele você está sentindo naquele momento. Então, assim, olha como que essa história é uma história bem rica em detalhes. Então, quem não colocou a resposta, coloque aí. Letra A. Ela precisou enfrentar os seus próprios medos, ela precisou enfrentar os seus próprios medos. Show de bola, Yasmin, isso mesmo, né, Flor? Ponto, ponto, na mesma linha. Porque ela passou por situações que não eram comuns, Isso, a letra A ainda. A sua tá certinha. Em seu dia a dia. Gente, dia a dia não tem hífen não, tá? Eu vou escrever aqui no chat para ninguém escrever errado. Não quero ninguém escrevendo nada errado na prova, igual aquela justa posição, hein? Até no trabalho de vocês escreveram justa posição separado. Justa, espaço, posição. Aí o Alisson, Michele, toma cuidado com essas crianças. Eu falei, mas eu não ensinei isso separado, não. Ainda tomo bronca por conta de vocês. E que acabaram, ainda na letra A, tá? E que acabaram revelando seus medos.
Não, vocês além de fazerem um trabalho dirigido, que é aquele trabalho do para finalizar, que foi onde ele viu, vocês ainda fizeram na prova também. Jesus! Se fosse uma prova escrita, nossa, era menos 0,2, muita coisa. Letra B, gente. Todo mundo acompanhou? Todo mundo conseguiu escrever da letra A? Sim. Beleza. Na letra B, em um trecho da sinopse, então em um fragmento da sinopse, é dito que não existe melhor lugar no mundo do que a nossa casa. Você concorda com essa afirmação? Justifique a sua resposta. Gente, isso aqui não tem uma resposta do gabarito, não tem uma resposta certa. Cada um teria que colocar a sua. Tá? Eu gostaria que vocês falassem para eu saber se está certo, se está errado. Não em sim ou em não, mas em relação à concordância, à construção da resposta de vocês, se estaria certa, né? Se estaria ali tendo uma ideia do que vocês têm, uma ideia do que vocês quiseram transmitir. Então, o que vocês colocaram aí na letra B? Eu coloquei sim, pois na nossa casa você está com as pessoas que amam e você tem suas próprias coisas, seus próprios costumes. É a nossa casa. Exatamente, Juan, perfeito, gostei pra caramba. Mais alguém? Mais alguém, gente? A letra B? Fala. Eu botei assim, sim, pois lá é onde está todo o conforto e segurança que teve a sua vida inteira. Certo, aí no caso, na sua resposta perfeita, né? Porque você coloca em relação ao texto, mas é a concepção que você tem em relação à moradia. Perfeito, André. A Yasmin colocou sim, porque o melhor lugar para relaxar e descansar com sua família em paz. Só coloca o ponto finalzinho no final, tá, Yasmin? Perfeita. Mais alguém, gente? Mais alguém quer acrescentar para eu dizer se tá ou não? Se você acha que não também, tá? Você pode colocar não e justificar por quê. Ali eu estou vendo a sua forma de argumentação, né? O seu arguir, ali a sua questão de resposta, o que você pensa sobre o texto. Alguém? Não? Então vamos para o número 2. Releia os seguintes trechos da sinopse. Dorothy perdeu o equilíbrio. Primeiro, né? Primeira oração. Segunda, a casa sacudiu com tanta força. Letra A. Quem realiza a ação nas orações apresentadas? Então, eu quero que me responda da primeira e quero que me responda da segunda. Porque aí ele está perguntando nas orações e não está especificando uma oração só. Então, quem realiza a ação na oração apresentada na primeira, gente? Dorothy. Dorothy. E na segunda? A casa. A casa. Então, você pode colocar, igual a Yasmin colocou aqui, Dorothy. Aí, no caso, seria ponto e vírgula, tá bom, Yasmin? A casa. E o que o André colocou, perfeito. Juan, vamos lá. Aqui na lateral, você consegue ver a minha lateral aqui, que eu vou... Sim. Então, vamos lá. Você aqui tá vendo, ó, a primeira oração, Dorothy perdeu o equilíbrio. Na segunda, a casa sacudiu com tanta força. Então, quem realiza a ação nas orações apresentadas? Nós não temos o verbo, tanto na primeira quanto na segunda? Sim. Qual é o verbo da primeira? Perdeu. Qual é o verbo Não, da primeiro e segunda? segundo. Perdeu. Sacudiu. Na segunda, sacudiu. Quem foi que perdeu o equilíbrio? A Dorothy. Dorothy. Então, quem foi que sofreu a ação? Quem realizou ali a ação? Acho que é Dorothy, né? Dorothy, perfeito. E na segunda, você achou o verbo, que é sacudir. Sacudiu com tanta força. O que foi que sacudiu com tanta força? A casa. A casa. Então, ali, quem é que está realizando a ação? Na segunda? A casa. Deu para entender agora? Sim, sim. Tá? A gente só tem que ver se ali é um verbo de ligação ou não, que quando for um verbo de ligação não vai estar tendo ação, tá? Mas ali no caso, quem perdeu o equilíbrio, né? Quem ficou desequilibrada foi Dorothy, e quem foi que sacudiu em relação com tanta força foi a casa, de quem a gente está o quê? Falando. Na letra B, em qual das orações o verbo precisa
dê um complemento para que ela tenha sentido. Qual das duas, ou se as duas, né, teria necessidade para você entender o que está sendo dito ali. A primeira. A primeira, ela precisaria ali de perder. Quem perde, perde. Oi? Quem perde, perde. Algo, alguma coisa. Exatamente. Então precisa saber o que foi que perdeu. Perdeu o quê? Um lápis? Perdeu uma caneta? Perdeu o ônibus? Perdeu a hora? Perdeu, no caso ali, o equilíbrio? Então ali ela está precisando, né? Ela necessita do complemento, que seria qual, gente? Ali não está pedindo, tá? Mas aí qual seria o complemento ali do perdeu? O equilíbrio. Exatamente. O equilíbrio, tá ok? Então você pode botar na primeira oração, na oração 1, tá? Não é apenas o pauzinho, não. Tem que colocar a informação na sua totalidade. Na letra C, gente, em qual das orações foi acrescentado ao verbo um elemento intensificador? Explique a sua resposta. Isso aí, na segunda, Vou ter a porque, ó, segunda. isso aí, a segunda, porque a casa sacudiu, você já entendeu. Ela estremeceu, ele já entendeu. Mas ela se estremeceu de qualquer maneira? Ficou legal a sua resposta, hein, André? Na segunda, por extenso, ficou Eu show. coloquei outra coisa. Com tanta força. Então, ali ela está intensificando. Ela não fez um sacudidinho assim, ela, nossa, sacudiu bastante. Então, ela ali está o quê? Intensificando. Ela está elevando ali a sua intensidade, né? E o quê? Que foi com tanta força, tá? Todo mundo está entendendo? Todo mundo está acompanhando? Sim. Então, tá ótimo. Aí, vamos lá, gente, para o número 3. Número 3. Observe as situações retratadas nas fotografias abaixo e leia as legendas. Aí temos aí a primeira imagem, né? Antes de estar lendo a legenda, nós estamos vendo aí uma casa, aparentemente uma sala, um casal, né? Assistindo televisão. Já na segunda, na letra B, parece que é um hospital, porque está colocando aquela pulseirinha, né? E até mesmo pela sua vestimenta. Agora vamos fazer a leitura da legenda. Sempre que vocês pegarem uma tirinha, ou que vocês pegarem até mesmo uma fotografia, igual aqui, ou até mesmo uma própria imagem, né, de alguma cena, vocês façam a análise da imagem sem interferência do texto. Vocês viram que eu analisei a imagem sem ler nada da legenda. Agora eu vou estar lendo a legenda, que provavelmente ela vai estar acrescentando informação ao que eu construí, ou vai estar desconstruindo. Mas aqui está bem claro do que pode estar sendo tratado. Então, vamos lá na legenda. Nos fins de semana, o casal assiste a um filme em casa. Então, eu já tinha entendido que era um casal, já tinha visto que era uma casa, uma sala, né? E ali só está me dando uma informação que é o quê? Nos finais de semana. Já na segunda, na letra B, a enfermeira assistia o paciente no quarto do hospital. Então, ali, no caso, ela está dando uma assistência, né, ao paciente, cuidando dele. Vamos à pergunta. Letra A. Nas duas situações, o verbo assistir foi empregado com o mesmo sentido? Justifique a sua resposta. Quem pode me falar? Caio colocou não. Na figura B, ele foi usado com o sentido de equivale à palavra assistência. Sim. E na primeira? Eu coloquei na segunda é mais para uma coisa de cuidado. E na Uhum. primeira é mais com uma forma de casal. Tá. Só na parte de casal você apaga e você coloca ver. V-E-R. Tá? Mais alguém quer acrescentar alguma coisa? Fala, André.
Gente, eu acho que o André está digitando. Só um minutinho que eu vou pegar minha garrafa d'água que eu acabei esquecendo, tá? Só um instante. A Yasmin colocou, não, na primeira um casal está a ver televisão. Beleza. Esse A, você pode tirar, tá? Esse Azinho aí ficou meio esquisito a escrita. Não está escrito errado, mas ficou na sua oralidade ficou ruim. E na segunda, a enfermeira está a cuidar, perfeito, do paciente. Pode tirar também o A, tá? Vamos lá, gente. André, quer falar ainda, meu amor? Ou tá escrevendo? Eu acho que tá escrevendo. Vou esperar mais um pouquinho. André colocou, não, pois na fotografia A, o verbo assistir se refere a algo. E na fotografia B, o verbo assistir se refere a cuidar de alguém. Na verdade, os dois, ele está se referindo a alguma coisa. Só que na primeira, André, quando botar de refere-se a algo, você pode colocar de ver, tá? Se refere a, entre aspas, ver. Aí você só tira o termo a logo. Por quê, gente? Quando a gente assiste um filme, você tem aquelas reações, né? Alguém vai atropelar alguém, por exemplo. Assim, ai, meu Deus! Ai, não chega perto! Você faz você tem esse tipo de reação, pelo menos eu tenho. Mas você pode interferir? Você pode modificar? Você pode chegar lá na tela da tela da televisão e tentar mudar para a pessoa não ir para o lugar Não, ou pode tirar a ar? Não, você não tem como. Então você só está o quê? Fazendo o quê? Olhando, assistindo. Você não tem como modificar nada. Já na segunda oração, quando você fala de assistir, vocês estão o quê? Sendo assistidos. Eu estou dando assistência a vocês. Por quê? Eu estou dando a resposta? Não. Não. Eu ensino a matéria e tento o quê? Dar uma assistência, ponderar no que vocês estão colocando. É o que acontece aqui na lateral, da letra B. A enfermeira ali está dando assistência ao paciente. Então, vamos lá. Ele não consegue comer sozinho. Ela vai ajudar ele a comer. Ela vai poder engolir por ele? Não. Ela vai colocar comida na boca dele. Ele não consegue ir ao banheiro. Então, ela ali vai fazer, né, a higiene pessoal dele. Né, vai dar um banho na cama. Então, ela vai estar o quê? Dando um auxílio a ele. Então, na primeira, o verbo assistir, ele tem a função de ver, né? De ver. E já na segunda, tem o sentido de ajudar, tá? Ou de assistir, né? De colaborar com aquela pessoa. Tá ok? Todo mundo entendeu? Quem não fez, quem não falou aí? Entendi sim. Foi? Então tá ótimo. Na letra B, fala. Fica aqui entendemos. Ah, então tá ótimo. É porque eu só via o microfone, mas eu não vi nem quem estava falando, porque eu tô com uma, duas, três telas aqui abertas. Na letra B, gente, além do contexto que determina o sentido do que está sendo expresso, a transitividade do verbo também auxilia na identificação dessa diferença, com certeza. Por quê? Porque a primeira, ela assiste, né, alguma coisa, ela está dando ali, vendo alguma coisa, então ela precisa do seu complemento com preposição. Já na segunda, não, tá? Relacione a transitividade dos verbos à oração correspondente, oração A e oração B. Na primeira alternativa, o verbo transitivo direto é caracterizado por apresentar complemento sem preposição. Seria na A ou seria na B? Acabei dando a resposta. Isso aí, na letra B, porque ali é objeto direto, que não precisa de complemento, né, pelo auxílio da preposição. Já na próxima, o verbo transitivo indireto é caracterizado por apresentar
complemento preposicionado. Aí a segunda seria a letra A, né? Porque está precisando de uma preposição, tá? Como que você identifica a preposição, gente, na letra A? Se eu estivesse perguntando aí na prova, qual é a preposição que está posterior ao verbo assistir? Qual seria a resposta? Pode repetir de novo? A pergunta? Sim, sim. Claro. Se eu estivesse perguntando numa prova, ou aqui mesmo no exercício, retire para mim a preposição, né, já que vocês me falaram que na letra A, ali o verbo está precisando de uma preposição para completar o seu sentido, qual seria a preposição? Tá na oração, você não tem que criar, não, você olha para ela e identifica. Quem poderia me dizer? A letra A A letra é A. A Yasmin colocou aqui a letra A e você também está falando a letra A. Por que a gente identifica que ela não é um artigo e que é sim uma preposição? Alguém sabe me dizer? porque está relacionado ao verbo. Ela está relacionada ao verbo e além de estar sendo relacionada ao verbo, olha a palavra que vem depois. Qual é a palavra que vem depois do A? Um. Um é uma palavra o quê? É um artigo indefinido, né? Mas para o masculino, né? Um lápis, né? Um caderno, né? Então você fala para as coisas que têm mais para o sexo masculino. Se ali fosse um artigo, logo após dele deveria estar o quê? Concordando. Aí deveria estar uma e não um. Olha aí várias dicas que vocês podem estar identificando. Tá? Então, assim, tem uma palavra masculina e tem um artigo feminino na frente, né? Que o A é de menina, a menina. Você não fala a menino, né? Então tem o A e tem um, que é de masculino, com certeza esse A não é um artigo, e sim uma preposição, tá? Aí uma diquinha de concurso para vocês. Gente, agora nós vamos estar treinando, tá? Lá na página 56, vou dar um pulinho aí, página 56, atividade, até a página 63. Ai, professora, 56 montão. até quanto? Até 63. Ai, professora, monte de coisa. Não, não é monte de coisa, não. Tem aí, ó, complete o texto, mega rapidinho. Tem ali, complete as lacunas, né, que é a parte da tarefa, bem tranquilo também. Lá no número 4, também completar os espaços, né, das frases, também bem tranquilo. E na parte do Max Desafio é só de marcar X. Então, assim, bem tranquilo também. Então, vocês vão estar fazendo agora, nesse tempo, tá? De 8h10 até 9h10. E vão estar enviando atividade para mim. Professora, isso, da 56, Juan, 56 até 63. Isso. Você tem que enviar para mim até 9h10. Porque 11h10 vamos começar na nossa aula ao vivo fazendo a correção. Então, para eu contabilizar a participação de vocês, vocês têm que mandar até 9h10. Tá com dúvida? Pergunta, não deixa para depois, não deixa acumular as dúvidas, tá? Não, você não vai ver não, Yasmin, você vai conseguir com certeza que você é capaz. Tá bem tranquilinho, bem facinho, tá? Todo mundo entendeu? Sim, sim. Tá, vou fazer a chamada agora, tá? A minha estante não tá cabendo mais nada, tá ficando as coisas tudo nos anexos. Fica nas laterais, fica no chão, fica no cantinho. Poxa, semana que vem tem maior feriadão, né? Ninguém viu. Segunda-feira. Segunda-feira.
Eu faço aniversário segunda-feira. Que delícia, não vou nem trabalhar. E ainda é feriado. Ainda é feriado, ai, que chato, né? Ai, Poxa, nem que vida, queria. que vida difícil, né? Sorte que eu não dou aula para vocês segunda, que eu falei com a minha turma ontem que ia pedir para dar aula. Brincadeirinha, né? Mas eu falei. Vamos lá, gente. Chamada número 1, Ana Beatriz. Gente, a Ana tá sumida, né? Aconteceu alguma coisa? Alguém sabe dizer? Ana Oi, Clara, número professora. 2. Acho que ela respondeu no chat. Ana Júlia. André, número 4. Presente. Número 5, Antônio. Presente. Número 6, Caio. Presente. Número 7, Camila Moreira. Camila Moreira. Camila Xavier. Número 8. Camila Xavier. Cauã Dias. Elisa. Gustavo, 13. Presente. 14, João Levi. Não. 15, João Vitor Teixeira. 16, o Firmino. Firmino tá aí, gente? Presente. Tu. Tá tão quietinho, gente. Pensei que nem tava. 17, Cauã. 18, Lorena. 19, Luana. 20, Manuela. 20, Manuela. Manu, vamos ficar atenta em relação ao horário, tá, Flor? 21, Maria Clara. 22, Maria Eduarda. 23, Mariana. 24, Pedro. Pedro. 25, Ricardo. Ricardo. 26, João. Presente. 27, Sabrina. 28, Samuel. Samuel. 29, Tainá. 30, Vinícius. Vinícius. Presente, professora. 31, Yasmin de França. Presente. 32, Yasmin Drummond. 33, Adoc. Presente. 34, Lohane. 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 Ela tá logada, mas não respondeu. Gente, então tô terminando essa gravação, tá? Façam atividade, enviem até 9h10. Ah, tá. Marcou agora, Marquei essa presença, tá, minha Flor? Então, façam atividade e enviem para mim no privado a resposta. Dúvidas no grupo, tá ok? Beijo, até daqui a pouquinho. Oi. Tchau, professora. Tchau, meu Flor. Tchau, meus amores.